Olá, meu nome é Adriana Nadir, sou professora de Biologia do Colégio Estadual Josefa Soares de Oliveira, na cidade de Ribeira do Amparo. Fica aproximadamente 288 quilômetros de Salvador. O trabalho que eu vou apresentar para vocês, ele faz parte da minha dissertação do mestrado, cujo título é Lindas, Mitos e Bichos, os Animais na Cultura Popular. E o título desse trabalho que faz parte da dissertação, é As Relações Homem-Animais nas Canções de Luiz Gonzaga. Falar desse trabalho é preciso que a gente entenda um pouco, né, que a gente perceba como é a percepção do povo sertanejo em relação aos animais, né? Como esses animais são vistos, qual a relação que é estabelecida, né, com esses animais. A gente costuma dizer que os animais eles têm nome e sobrenome, vive próximo às casas ou dentro das casas das pessoas, né? Existe uma relação biofílica com esses animais, mas a gente também sabe que existe conflitos, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso também. São atribuídas muitas simbologias aos animais, né? Normalmente estão relacionadas à sorte, ao azar, né? O bem, o mal. Então é muito comum alguns animais eles serem vistos dessa forma, né? Que eles podem trazer algo bom ou ruim, né? Que eles podem trazer algum prejuízo para o ser humano. Rocha ele fala sobre a importância do rei do Baião, né? Para mostrar o Nordeste, né? Para a cultura popular do Brasil, né? E aí Luiz Gonzaga, né? O nosso rei do Baião, ele cantou o povo sertanejo, né? Ele cantou o Nordeste, ele cantou a cultura popular, né? Ele descreve as paisagens, ele fala dos problemas sociais e ele também descreve sobre a relação do homem com a natureza, na natureza. E a música, ela também é importante, né? Como um recurso didático, né? Que a gente também tem a música como uma maneira de sensibilizar e também contextualizar, né, durante as nossas aulas. Quais são os objetivos do trabalho? Registrar os animais e sua relação com o homem sertanejo, e aí a gente vai evidenciando as crenças, os mitos presentes na obra de Luiz Gonzaga, né, para que esse material ele possa ser útil também como um suplemento didático, né, no ensino básico de maneira interdisciplinar. E isso favorece uma educação muito mais contextualizada. Em relação ao material e métodos, né, a gente fala sobre os aspectos da região semiárida, então pensar no semiárido é falar também sobre um bioma que é exclusivamente brasileiro, que é a Caatinga, né, e falar da importância da biodiversidade faunística, da biodiversidade florística e também da cultura popular. É possível e é necessário, na realidade, descrever e falar e propagar a cultura popular, né, do povo sertanejo. Em relação à coleta e análise de dados, né, o trabalho foi desenvolvido durante o período de outubro a dezembro de 2015, né, inicialmente com pesquisa no site Gonzagão para poder ouvir, né, fazer audição de todas as músicas, né, da obra de Luiz Gonzaga, fazer audição, leitura, né, analisar todas as letras e fazer uma seleção. Quais letras fazem menção a animais e crenças? Então, fazer todo esse processo, audição, leitura, seleção. E também fizemos pesquisas bibliográficas, né, para fundamentar o trabalho. Quanto aos resultados de discussão, aí a gente tem a obra ela é composta por 604 músicas, né? 91 dessas músicas são instrumentais. Das 513 que tem letras, 105 fazem citações de animais. Então, a gente tem como resultado aí 9 taxos, né, que foram representados na obra de Luiz Gonzaga. Quem são? São os insetos, os crustáceos, os miriápodos, os moluscos, os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e mamíferos. E aqui a gente precisa destacar o número de aves, né, que é superior aos demais taxos. Inicialmente a gente já fala aqui sobre as relações conflituosas, né? Então a gente tem aqui o primeiro trecho: não bota a mão no buraco do tatu, que é muito perigoso, é preciso ter cuidado. Lá dentro pode ter uma cascavel urutu, esperando com o bote armado. Não bote a mão em buraco de tatu, que é muito perigoso, é preciso ter cuidado. Então nessa música fica muito evidente, né, o quanto o conhecimento do sertanejo em relação
A biologia e etologia das espécies é presente o quanto ele é conhecedor, né? Quanto esse conhecimento popular é fundamental, né? Ele complementa o conhecimento científico. Outro aspecto importante evidenciado é a questão da biofilia. Então a gente tem aqui asa branca, assum preto, acauã, me ajudem de novo a cantar e dizer que não é só tristeza o que tem o sertão a mostrar. Outra biofilia em relação à morte do vaqueiro. Numa tarde bem tristonha, gado muge sem parar, lamentando seu vaqueiro que não vem mais a boiar. Ê, gado, oi, sacudido numa cova, desprezado do Senhor, só lembrando do cachorro que ainda chora a sua dor. É demais tanta dor a chorar com amor. Então veja como fica evidente aí quanto os animais sofrem, né, com a partida do vaqueiro, com a morte do vaqueiro. Em relação a atividades cinegéticas, a gente destaca, por certo, um caçador, o das aves matador, que dormiu numa tocaia a esperar que caia o inocente juriti. Vem gente até de Recife, pras novenas de Vitória, para comer rolinha assada, ribação frita na hora. Em relação às crenças, a gente analisou 19 músicas e foram citados nessas 19 músicas 22 animais. Então a gente tem aí 2 insetos, 3 anfíbios, 3 répteis e mais uma vez o destaque para as aves, né? 14 aves. Então a gente tem esse quadro mostrando três músicas, né? Asa branca, assum preto e a volta da asa branca. Em relação às aves, a gente destaca aí asa branca, ribaçã, acauã, jão corta-pau, coruja mãe da lua, peitica, bacurau, pássaro-carão, anum, cantarina e sabiá. Todas essas aves, né, de acordo com o sertanejo, a vocalização dela indica um prenúncio de alguma alteração climática. Então, se essa ave canta sobre um galho seco, indica que vai ser um ano de seca. Mas se ela canta sobre um galho verde, sobre uma árvore que está verde, é um indicativo que vai ser um ano bom de chuva. Então, para o sertanejo, sendo um ano bom que tenha chuva, é considerado um ano bom. Então, isso Marx descreve como ornitoáuguro meteórico. Aqui a gente tem um outro exemplo em relação a Cauã, que tanto pode a vocalização indicar ornitoáuguro meteórico, como também funéreo. E aí funéreo significa que quando essa ave canta próximo à casa, à comunidade, ou vai chegar alguma notícia ruim de falecimento, de doença de algum parente, ou na própria casa vai acontecer de algum parente, alguém da família falecer. Tem uma outra ave chamada carimbamba, que tem relação também com ornitoáuguro meteórico e funéreo, e o galo, o mesmo processo. Silke descreve que os fatores climáticos eles influenciam nas atividades biológicas e comportamentais das aves. Então, e aí essa interferência vai influenciar diretamente na vocalização também dessas aves. A importância das memórias da herança biocultural no processo de transmissão do conhecimento através da oralidade. Então, Toledo ele descreve que o que seria essa herança biocultural, né? É esse processo, né, de transmissão do conhecimento que está aí na memória, né, nessas memórias afetivas, e que elas são passadas de uma geração para outra através da oralidade. A obra de Luiz Gonzaga também é fundamental como um suplemento didático, né, nas aulas de ciência e biologia. Então, produção de atividades multidisciplinares, possibilita uma análise biológica, história e político-geográfica, descreve os povos, paisagens, biodiversidade faunística e florística, evidencia eventos socioeconômicos, ambientais e culturais ao longo de 5 décadas, né, que a obra corresponde a 5 décadas. Quais são as considerações finais em relação ao trabalho, né? Os resultados evidenciam a diversidade do sertão nordestino, destaque dos aspectos biológicos e comportamentais da fauna da Caatinga, a relação do homem com o animal, as crenças presentes na obra revelam os aspectos do imaginário popular e a percepção do mesmo em relação à natureza. E a utilização da obra também contribui para uma prática pedagógica dinâmica, inclusiva e participativa. E aqui, para a gente finalizar, eu trago
É a última fala do Rei do Baião numa entrevista, na realidade é a última entrevista que ele concedeu. Cantei todas as aves do Nordeste, os animais, os padres, os feiticeiros, os vaqueiros, os fazendeiros. Essas histórias. Vai, boiadeiro, que a noite já vem. Ah, meu filho, um grito desses não pode ser esquecido, não. Luiz Gonzaga. Muito obrigada.